Olá, sejam muito bem-vindos e um olá especial a quem nos ouve para mais uma análise detalhada. Hoje a nossa missão é bem ambiciosa. A gente vai mergulhar direto na arquitetura da mente e desvendar como a consciência humana opera na prática, no dia a dia. Olá. E eu confesso que eu estou muito animada para essa discussão de hoje, porque o material que a gente tem é riquíssimo. Com certeza. Nós vamos explorar basicamente 4 características centrais que definem a nossa consciência. E essas características, elas são mecanismos fascinantes que ditam a cada milissegundo como o nosso cérebro interage com o universo ao redor. A ideia é pegar essas anotações, essas pesquisas sobre comportamento e extrair os padrões que governam a nossa percepção. Esse é um excelente ponto de partida, e é um prazer enorme ajudar a guiar essa exploração com você hoje. Estabelecer o cenário para esse nosso mergulho é fundamental. Porque, veja bem, entender essas 4 características da consciência não é só um exercício acadêmico de memorização de conceitos da psicologia, sabe? Não, de jeito nenhum. É algo muito mais prático. Exato. Na verdade, compreender esses mecanismos é a chave para entender como a mente constrói a própria realidade. A consciência, ela atua como uma lente contínua, através da qual a vida inteira é interpretada. E ao dissecarmos como essa lente funciona, fica muito evidente que o mundo externo que a gente enxerga é indiscutivelmente moldado por processos internos muito específicos. E às vezes cheiros de falhas de interpretação, né? Muitas falhas, processos que distorcem as coisas. Certo, vamos desempacotar isso. O primeiro pilar que a gente precisa analisar é a subjetividade da consciência. A premissa principal aqui é que a nossa experiência interna influencia diretamente o que a gente acredita ser a realidade objetiva. E para ilustrar esse ponto, tem um experimento psicológico clássico que, olha, chega a parecer roteiro de pegadinha. Nossa, sim, é um dos meus estudos favoritos por causa do quão absurda a situação parece no início. Pois é, os pesquisadores organizaram um cenário onde mulheres universitárias, alunas calouras, foram convidadas para um laboratório para realizar entrevistas com alguns rapazes da faculdade. Até aí, apenas uma interação social padrão, certo? Mas tinha uma condição muito peculiar estabelecida antes que elas saíssem da sala. Uma condição que foi projetada especificamente para alterar a percepção que essas mulheres tinham de si mesmas antes de interagirem com o mundo lá fora. Isso. Antes das entrevistas começarem de fato, a equipe desenhou grandes pontos pretos no rosto de cada uma dessas universitárias. E detalhe, não era uma coisinha sutil que pudesse passar batido, não. Eles pediram que cada participante se olhasse no espelho e visse aquela marca bem escura, bem proeminente na própria pele. Dá para imaginar o desconforto instantâneo. Total, houve muita hesitação, sair do laboratório e tentar ter uma conversa séria com um estranho tendo uma mancha enorme no rosto gerou uma ansiedade na hora. Mas os pesquisadores insistiram, sabe? Disseram que a marca era uma variável estritamente necessária para a pesquisa continuar. O que prepara o terreno perfeitamente para a verdadeira variável do teste, que, spoiler, não era a reação dos rapazes, mas sim a construção mental das próprias entrevistadoras. E aqui entra o truque de mestre da equipe. Quando as participantes finalmente cederam e começaram a caminhar em direção à porta do laboratório, o pesquisador interceptava cada uma delas. Ele fingia uma preocupação, dizia que o ponto preto tinha borrado e que precisava aplicar um líquido adstringente para retocar as bordas. Só que não tinha adstringente nenhum. Nenhum. Na realidade, ele passava só um pano com água e apagava o ponto preto por completo. O detalhe crucial que sustenta todo esse estudo é que as mulheres não sabiam que a marca tinha sido removida. Elas caminharam pelos corredores, entraram nas salas e conduziram as entrevistas com a convicção inabalável de que o ponto preto ainda estava lá, estampado no rosto delas. Mas espera, pensa bem, se a marca física já não existia, a única coisa que sobrou foi o conceito dessa marca na mente delas. Como que isso se refletiu na interação depois? Essa é a parte mais reveladora. Após as conversas, as garotas relataram as impressões delas sobre a atitude dos rapazes. E uma parcela significativa afirmou com bastante convicção e até assim certa indignação que os entrevistados tinham sido extremamente rudes. Rudes em que sentido?
Elas detalharam que os rapazes passaram a interação inteira encarando o ponto preto. Elas relataram ter sentido o peso de olhares julgadores e um desconforto palpável vindo do outro lado da mesa. O que é fascinante aqui é que, no espaço físico daquela sala, não havia ponto preto nenhum para ser encarado. A mancha tinha sido completamente apagada. O ponto preto residia única e exclusivamente na mente daquelas mulheres. E por existir com tanta força no estado consciente delas, essa ideia projetou uma realidade inteira sobre o comportamento dos rapazes. É quase como se elas tivessem alucinado o julgamento, né? Praticamente. Qualquer microexpressão do rapaz, qualquer pausa para pensar, um desvio natural de olhar durante a conversa, tudo isso foi imediatamente interpretado pelas garotas como uma reação de repulsa à mancha inexistente. Essa dinâmica captura a essência pura da subjetividade. A lente que você mencionou antes. Exato. A consciência não age como uma câmera que filma o mundo de forma neutra. Ela age como um projetor. O estado interno dita a narrativa do que está acontecendo do lado de fora. E tem uma sabedoria milenar que resume essa dinâmica de uma forma irretocável. Tem um ditado da cultura tradicional chinesa presente nas fontes que diz o seguinte: se há um Buda na sua mente, há um Buda nos seus olhos. Se há fezes na sua mente, há fezes nos seus olhos. E se há um ponto preto na sua mente, há um ponto preto nos seus olhos. É surpreendente como um conceito filosófico tão antigo se alinha com tanta precisão a um experimento clínico rigoroso. O que a gente espera ver, inevitavelmente acaba vendo. É perfeito. Essa metáfora ilustra bem como a subjetividade é o filtro fundamental da percepção. O estado de reverência, que é representado pelo Buda, vai fazer com que o indivíduo encontre paz e beleza nas interações ao redor. Já o estado negativo fará com que o mundo pareça inerentemente hostil ou sujo. A mente fabrica evidência, né? Sim, a mente fabrica a evidência necessária para confirmar a crença que já carrega. Se a mente acredita estar marcada de forma constrangedora, ela vai ler constrangimento e julgamento no rosto de qualquer pessoa, mesmo que a outra pessoa esteja só prestando atenção casual à conversa. Bom, se a subjetividade mostra como a gente projeta a nossa realidade interna para fora, isso nos leva a questionar como a mente lida com a avalanche de informações que vem de fora para dentro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A gente entra na segunda característica da consciência, a seletividade. A premissa é que o cérebro humano é um meditor implacável da realidade. Sem essa edição, a sobrecarga sensorial seria incapacitante. A seletividade é um mecanismo refinado que determina o que ganha acesso à nossa atenção consciente e o que é sumariamente descartado antes mesmo de ser processado. Para a gente conseguir visualizar esse filtro em ação, vamos imaginar a situação de estar numa rua comercial extremamente movimentada bem no centro de uma metrópole. O ambiente é um caos absoluto de informações sensoriais. Tem motores de ônibus roncando, dezenas de conversas paralelas rolando nas calçadas, buzinas estridentes, o som de obras martelando numa esquina, vitrines piscando, música saindo das lojas. É uma verdadeira muralha de ruído. Uma tempestade sensorial completa. Exato. Mas por incrível que pareça, é perfeitamente possível para um ser humano caminhar por essa calçada imerso nos próprios pensamentos, essencialmente surdo para todo esse caos. O cérebro simplesmente abate a sinfonia urbana e transforma tudo num sussurro quase imperceptível. Mas de forma quase mágica, se alguém do outro lado da rua disser o nome dessa pessoa, no meio de todo aquele barulho, ela ouve instantaneamente. É o famoso efeito coquetel, mas em escala metropolitana. Isso. A cabeça se vira, a atenção é ativada, a fonte da voz é localizada na hora, a metrópole inteira foi silenciada por um único agrupamento de sílabas. Se conectarmos isso ao cenário maior, a genialidade desse mecanismo de sobrevivência se revela com clareza. A consciência não absorve o mundo passivamente, com todas as frequências no mesmo volume. Em ambientes complexos, processar o som do ônibus, a conversa do estranho e o barulho da obra com a mesma intensidade exigiria um gasto de energia metabólica e cognitivo inviável para a biologia humana. A gente ia entrar em curto-circuito rapidinho. Com certeza. Então, a seletividade opera nos bastidores como um sistema de radar altamente sofisticado
Ela mantém a percepção consciente focada no que é necessário no momento, tipo desviar de pedestres, mas deixa programas rodando em segundo plano, escaneando o ambiente em busca de estímulos de alta prioridade. E o próprio nome é o estímulo de alta prioridade supremo, correto? É o maior de todos. O nome carrega um peso enorme de identidade, de ameaça potencial ou de oportunidade social. O filtro auditivo barra o ruído irrelevante de forma implacável, mas ele possui uma fresta desenhada milimetricamente para deixar passar informações que o indivíduo considera vitais. Nós escolhemos, mesmo que de forma não intencional, prestar atenção naquilo que julgamos relevante para nossa existência e ignoramos o resto. É um paradoxo, se a gente parar para pensar. Totalmente. A consciência é simultaneamente cega para a vasta maioria do universo e hiperfocada em frações minúsculas dele. O que levanta uma questão estrutural sobre como esses pensamentos, os que sobrevivem a esse filtro, se organizam lá dentro. Se a mente está o tempo todo selecionando e projetando percepções, como que é a textura interna dessa atividade? Isso introduz a nossa terceira característica central, a continuidade da consciência. Para mapear isso, a gente precisa recorrer às observações do lendário psicólogo americano William James. Um pioneiro absoluto nessa área. Sim, foi ele quem cunhou um conceito revolucionário na época. Ele chamou esse fenômeno de fluxo de consciência, ou em inglês, stream of consciousness. E a escolha da palavra fluxo, vale ressaltar, não foi acidental. Antes dessa conceituação do James, havia uma tendência na psicologia de tentar fatiar o pensamento humano como se fossem blocos empilhados. Sabe, ideias distintas e separadas que se sucediam uma após a outra. Como se fossem vagões de um trem. Exatamente, vagões de trem. Mas William James argumentou que a mente não funciona através de rupturas. Ela funciona como um rio contínuo de percepções. Da mesma forma que não é possível cortar a água de um rio em fatias, não é possível congelar um pensamento isolado sem perder o contexto de onde ele veio e para onde ele está indo. Mas acho importante a gente esclarecer o mal-entendido muito comum sobre esse fluxo de consciência. Quando se fala num fluxo ininterrupto de pensamento, a tendência imediata das pessoas é imaginar uma espécie de monólogo interior. Aquela voz narrativa dentro da cabeça que fica ditando os passos do dia a dia como se estivesse lendo um roteiro invisível. A famosa voz na cabeça. Isso. No entanto, a definição clínica de continuidade é muito mais vasta do que apenas o pensamento verbal, não é? Precisamente. Essa distinção é vital para quem quer realmente entender a mente. O fluxo abrange a totalidade das experiências conscientes que ocorrem sucessivamente. Claro, a linguagem verbal faz parte disso, é uma fatia importante, mas a correnteza mental é formada por uma mistura simultânea de imagens transitórias, emoções não nomeadas, a sensação física da roupa encoçando na pele, o cheiro repentino de algo no ar que invoca uma lembrança vaga da infância. Intuições abstratas também, né? Sim, intuições. Muitas dessas coisas ocorrem sem que uma única palavra seja formulada na mente. O fluxo de consciência é profundamente rico, caótico e multissensorial. E convenhamos, isso deve criar um verdadeiro pesadelo logístico para quem tenta pesquisar o assunto em laboratório. Como que se mede ou documenta um fluxo tão denso que não se resume a palavras e não tem pausas limpas? É o calcanhar de Aquiles histórico do estudo da consciência. Os métodos mais antigos de pesquisa baseavam-se pesadamente no método do autorrelato. Onde a pessoa tem que falar o que está pensando. Isso. Pede-se que o indivíduo verbalize ou escreva o que ele está pensando num dado momento. O grande obstáculo aí é que o autorrelato traduz o fluxo contínuo para a linguagem estruturada. E a linguagem é inerentemente linear e lenta. Uma palavra de cada vez. Uma de cada vez. Descrever a complexidade de uma memória visual instantânea que vem cruzada com uma sensação auditiva leva vários segundos de fala. Durante o tempo que a pessoa gasta formulando a frase para relatar o pensamento passado, o rio da consciência já fluiu quilômetros adiante, gerando, sei lá, dezenas de novos pensamentos que simplesmente não serão capturados. É como tentar capturar o volume de um oceano usando um balde furado. Exatamente isso. As ferramentas baseadas em linguagem são ótimas para acessar a camada superficial do pensamento verbal.
mas elas falham drasticamente em mapear a continuidade de sentimentos, atos não verbais e percepções sensoriais periféricas. A continuidade é simplesmente vasta demais para ser engarrafada em relatórios escritos. E a dinâmica dessa correnteza mental nos conduz perfeitamente à quarta e última característica explorada pelas fontes de hoje: a espontaneidade e iniciativa. Porque a consciência não é um rio pacato fluindo em velocidade constante. Ela é impaciente. Ela é continuamente bombardeada e estimulada por conceitos externos e, em vez de processá-los com distanciamento, com passividade, ela toma iniciativa. Ela reage ativamente e, muitas vezes, no piloto automático. A espontaneidade é justamente essa capacidade da mente de buscar significado de forma autônoma e instantânea. Mas é exatamente essa proatividade incansável que acaba gerando verdadeiros congestionamentos cognitivos, principalmente quando os estímulos entram em contradição. O cérebro quer resolver os problemas tão rapidamente que ele tropeça nos próprios processos neurais. E a melhor forma da gente observar esse congestionamento na prática é através de uma demonstração amplamente reconhecida na psicologia, que é o efeito Stroop. O princípio do teste visa medir a interferência e o tempo de reação no processamento mental. Para quem nos ouve conseguir visualizar esse efeito mentalmente agora, dá para imaginar a palavra de uma cor escrita numa folha de papel. Por exemplo, a palavra azul. Certo, a palavra azul. Contudo, o grande truque experimental é que a palavra azul está impressa usando tinta vermelha. Há uma clara divergência entre a informação semântica, o que está escrito, e a informação visual primária, a cor da tinta. Um conflito direto. E a tarefa instruída pelo pesquisador é que o indivíduo responda, no menor tempo possível e em voz alta, a seguinte pergunta: qual é a cor em que a letra está impressa? O objetivo é ignorar o que está escrito e focar puramente na pigmentação da tinta. Isso levanta uma questão importante sobre como treinamos a nossa consciência ao longo de décadas e como esse treinamento cria reflexos que são incontroláveis. Quando se exige que um sujeito adulto identifique a cor da tinta vermelha enquanto a palavra ali grita a palavra azul, o tempo de reação sofre uma queda drástica. A pessoa trava? Trava muito. A resposta demora significativamente mais para sair e a taxa de gaguejos e erros sobe vertiginosamente, especialmente se comparada a uma situação de controle em que a palavra vermelho estivesse impressa em tinta vermelha. E o atraso ocorre justamente por causa da iniciativa e da espontaneidade da consciência. Mas por que a mente tem tanta dificuldade em seguir uma instrução simples de apenas identificar a cor visual e ignorar as letras? Porque para um ser humano alfabetizado, o ato de ler deixou de ser um esforço consciente há muito tempo e se tornou um processo puramente automático, espontâneo e instantâneo. Assim que os olhos batem nas letras organizadas, a consciência toma a iniciativa de ler a palavra antes que a área do cérebro responsável por nomear as cores consiga formular uma resposta. Ela é mais rápida no gatilho. Muito mais rápida. A mente lê azul de forma não intencional e imediata. A iniciativa de extrair o significado semântico é tão agressiva que atropela a instrução consciente de analisar apenas a cor da tinta. Forma-se literalmente um curto-circuito entre a leitura automática da palavra e o reconhecimento visual da cor. E é aí que vem o atraso na resposta. Sim, o esforço que o cérebro faz para inibir essa resposta errada que brotou espontaneamente, para então priorizar a informação visual, é o que causa a lentidão. A consciência está tão ansiosa para agir que se antecipa ao comando, o que prova que ela possui uma vontade operacional própria que independe do nosso controle voluntário constante. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a arquitetura mental como um todo? A gente começou explorando a capacidade de invenção da mente humana, observando como somos inerentemente subjetivos. Vimos que uma universitária com um falso ponto preto na mente consegue fabricar hostilidade no olhar de um estranho inocente, o que prova que a gente enxerga o mundo através das nossas próprias inseguranças e estados mentais. E então entendemos também que essa mesma mente é implacavelmente seletiva. Ela atua como um escudo audacioso
que é capaz de apagar o cenário caótico de uma rua movimentada inteira apenas para pescar uma única informação vital, como o som de um nome vindo de longe. Depois nós avançamos pela característica da continuidade, descobrindo que a gente não pensa em fragmentos, mas opera num fluxo de consciência indomável e multissensorial. Um fluxo que vai muito além das palavras e que frustra as tentativas de medição clínica simples. E por fim, a gente acabou de testemunhar a espontaneidade, onde a nossa necessidade profunda de identificar padrões entra em conflito com ela mesma, fazendo o cérebro engasgar no efeito Stroop pela pressa desenfreada de ler uma palavra antes de registrar a cor da tinta. Dominar a compreensão dessas 4 forças conjuntas nos oferece um nível de autoconhecimento que é muito crítico hoje em dia. No mundo contemporâneo que transborda estímulos, opiniões cruzadas, algoritmos projetados para sequestrar a atenção o tempo todo, poluição de informações, operar sem conhecer a mecânica da própria mente é um risco enorme. É navegar às cegas. Exato. Ao ter a clareza de que as percepções diárias são subjetivas, o indivíduo pode dar um passo atrás antes de julgar uma interação social, questionando se o tal ponto preto que ele enxerga na atitude do outro não é apenas um reflexo de uma ansiedade interna dele mesmo. E ao entender a seletividade, se torna possível auditar o que o cérebro escolhe priorizar, recuperando parte do controle sobre o próprio foco. E tem a questão da espontaneidade, que nos ajuda a ter paciência com as nossas reações automáticas, sabendo que a mente sempre vai tentar preencher as lacunas e tirar conclusões precipitadas por puro instinto evolutivo. Compreender como a consciência filtra, flui e projeta é, sem dúvida, a melhor defesa intelectual para navegar a complexidade da realidade sem se tornar refém das próprias ilusões cognitivas. Essa percepção sobre evitar as armadilhas cognitivas nos leva a uma reflexão final incrível, que desafia até mesmo o que a gente considera o senso comum. Se as pesquisas comprovam que a arquitetura da nossa consciência é tão profundamente subjetiva e dotada de um filtro tão drástico a ponto de silenciar ou amplificar a realidade baseada em prioridades individuais, fica uma provocação perturbadora. Se a mente projeta medos invisíveis no mundo exterior e edita ativamente o volume da realidade que a cerca, como a gente pode ter qualquer grau de certeza de que 2 pessoas vivenciando exatamente o mesmo evento, sentadas lado a lado e observando a mesma cena, estão de fato experienciando a mesma realidade fundamental? É um conceito que vira pelo avesso a ideia de que todos nós habitamos o mesmo espaço de forma igualitária. Um pensamento instigante para a gente avaliar nas interações diárias. Fica aí o questionamento. Um enorme agradecimento a todos que nos acompanharam nesta jornada densa de conhecimento hoje. Continuem observando os padrões ao redor, continuem desafiando o óbvio e, o mais importante, nunca deixem de questionar o que acontece nos bastidores da própria mente. Até a nossa próxima análise.